Bom dia, gente da qualidade. Bom dia, parabéns a todos. Hoje nós comemoramos, no dia 20 de fevereiro, o aniversário do teste, um dia muito importante, um dia em que nasceu uma nova profissão. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse livro, né, esse livro tão importante, chamado por muitos da Bíblia do Teste de Software, um livro que marca o início da profissionalização dessa busca por defeitos, dessa busca por melhorias, dessa busca por entregar um software cada vez melhor. Então nós vamos contar um pouquinho dessa grande história sobre o livro A Arte de Testar Software e seu criador, Glenn Ford Myers. Bem, o Glenn Ford Myers, ele era um profissional de tecnologia da informação, né? Então trabalhou em várias funções aí em tecnologia da informação. Atualmente ele é um empreendedor, né, nessa área de tecnologia, então hoje ele não trabalha exclusivamente com testes, né? Na verdade, ele tem uma empresa com vários funcionários que produzem uma série de soluções aí tecnológicas. Ele é um americano e na época, né, que ele lançou esse livro, ele era funcionário da IBM. Então ele era uma pessoa que trabalhava, um especialista e trabalhava na IBM, visitando as suas fábricas de software. Hoje em dia a gente, dependendo da trajetória que você fez, do caminho que você fez, talvez você não tenha ouvido ainda esse termo fábrica de software, mas a fábrica de software era uma organização na qual você reunia ali, às vezes, dezenas, centenas ou até mesmo milhares de programadores para criarem algum tipo de produto. Um produto, seja um produto que é um software administrativo, um software de gestão, uma planilha eletrônica, um editor de texto, um programa que é útil, similar ao que a gente chama hoje em dia também de software house. Então, seria uma organização, e no caso da IBM tinha vários desses escritórios espalhados pelo mundo, e o trabalho do Glenn Ford Myers era visitar essas várias instalações, verificar os processos, verificar os níveis de qualidade que eram obtidos, se havia muito defeito, se esses defeitos estavam gerando atraso, qual era o custo desses atrasos, qual era o custo desses defeitos. Então, basicamente, o que ele fazia para a IBM era acompanhar os custos, né, e oportunidades de melhoria que aconteciam nesses vários projetos, nessas várias instalações. E como a gente vai ver depois, ele fez, a partir desse processo, dessa interação aí com várias equipes e o próprio trabalho dele, pessoal, ele chegou a várias conclusões bem interessantes, criando ou consolidando, se a gente preferir assim, algumas das práticas, alguns dos conceitos que permanecem até hoje. A primeira edição, que é a edição histórica, você tem outras edições que foram sendo lançadas aí ao longo dessas décadas. Realmente a mais interessante é justamente essa da primeira edição, que é bem característica, bem emblemática, mas é um livro muito, muito marcante, e por mais que ele tenha 42 anos, hoje, quando eu estou gravando aqui em 20 de fevereiro de 2021, esse livro está completando 42 anos de quando ele foi lançado nos Estados Unidos. Mas, acredite se quiser, muito do que ele escreve, muito do que ele diz, permanece ainda atual nos dias de hoje, e por trás de muita coisa moderna, vendida muitas vezes como moderna, a última bolacha do pacote, estão aqueles conceitos. Então, até para a gente não ser enrolado nesse mundo de tantas palavras, de tanto mise-en-scène, né, de tantas coisas assim, é interessante a gente saber de onde esses conceitos vieram, quem criou, como foi, e isso é muito, muito legal. Então, o Myers, ele realmente colocou ali a pedra angular, né, do que viria a ser a profissão do teste de software. Aqui a gente também tem para a gente já começar com uma frase ali impactante, né, desse pensador aí da qualidade. Olha só o que ele fala, porque a gente, até hoje, existe a ideia do caso de teste, nem sempre mais formal, que nem a gente tinha antes, aí num TFS, num Mercury, num HPLM, num Azure DevOps, num TestLink, né, que você tinha aquele caso de teste ali formal. Mas a gente sabe que por trás de uma automação, a gente também escreve testes, né? A gente escreve situações ali a serem testadas. Então, quando ele está falando aqui em caso de teste, a gente pode extrapolar isso para um teste automatizado também. Então, olha só o que ele diz aqui. Isso é uma coisa lá de 1979. Um bom caso de teste é um caso de teste com uma alta probabilidade de encontrar um erro desconhecido, ou seja, um problema novo.
Então, um bom caso de teste é aquele que é capaz de encontrar um defeito, encontrar algo novo, algo que a gente não conhece, um problema que a gente ainda não viu. E um bom caso de teste, ele não é um caso de teste que mostra que o programa funciona corretamente. Olha só que interessante. Ou seja, ele lá naquela época já pregava que a gente precisava ter realmente testes mais efetivos. Porque a gente vê muitos testes hoje em dia cuja função deles, e é uma função importante em relação à estabilidade, garantir que o software continua funcionando a cada mudança, né? O famoso teste de regressão, ou seja, nós queremos testar tudo de novo a cada execução para garantir que está tudo funcionando. Isso é importante, isso dá estabilidade, isso deixa o nosso software sem aquele risco do cliente, ou diminui o risco do cliente ver o mesmo defeito várias vezes, fica indo e voltando, a gente encontra, corrige, volta. Então, é legal você ter uma estrutura de teste de regressão automatizado que testa tudo de novo. Agora, será que essa estrutura será capaz de encontrar um defeito novo, um erro inteiramente novo? Então, esse é o desafio que ele já fazia há 42 anos atrás, ou seja, nós precisamos encontrar defeitos novos. Então, o nosso software, a nossa automação, nosso teste, ele tem que ter essa característica exploratória, explorar novas possibilidades, encontrar erros, defeitos, falhas que ainda não haviam sido descobertos antes. Então, continua uma ideia bem atual, não é mesmo? E é claro que, né, que o Mars também não faria nada se antes dele não tivessem existido outras pessoas que contribuíram. Então a gente já pega aqui uma frase famosa do Isaac Newton. Não, ele não tem nada a ver com teste, é só frase mesmo, né? Se eu vi mais longe, se eu consegui enxergar mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Ou seja, quando o pessoal elogiava o Isaac Newton, nossa, descobriu a gravidade, descobriu não sei o quê, ele falava que ele só conseguiu fazer essas descobertas por causa de milhares de pessoas antes dele que pesquisaram, que muitas vezes foram perseguidas até pela igreja ou por seus credos, por seus costumes, e sem essas pessoas ele não seria capaz de chegar a criar a teoria da gravidade. Da mesma forma, o nosso querido Myers aqui, que é o autor do livro A Arte do Teste de Software, ele não seria capaz de escrever esse livro se antes dele também não houvessem muitas outras pessoas já haviam escrito, publicado sobre o que viria a ser teste de software. Então, a gente não queria nada do zero, a gente contribui com mais um tijolinho nessa grande construção do conhecimento, todos nós. E isso é uma frase importante numa era em que as pessoas são muitas vezes muito orgulhosas, e isso não contribui com o progresso da humanidade nem da nossa profissão. Cada um de nós, testadores, do mais simples testador que está começando, até o maior especialista e referência do universo aí do teste de software, todos nós contribuímos diariamente, semanalmente, mensalmente, com o nosso tijolinho de conhecimento para construir essa grande muralha, esse grande edifício, né, que eu espero que venha a ser o teste de software no futuro. Então nós estamos só começando. Se a gente não tem humildade, se a gente é muito orgulhoso, esse tijolo, normalmente de conhecimento, ele acaba sendo mal colocado, porque as pessoas não ouvem, as pessoas não entendem, e aí esse prédio pode desmoronar. Então é muito importante que todos nós façamos a nossa contribuição com o teste de software de uma maneira construtiva, e não de uma maneira de uma autopromoção, como muitas vezes a gente observa. E aí, vamos conversar aqui um pouquinho. Assim como tem a história de quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né, no caso aqui o pintinho, a nossa pergunta é, quem começou primeiro, o erro ou o defeito? Porque para o Mars falar de teste de software, a gente precisa entender que existia isso antes, né? Então, quem será que começou primeiro? O software começou primeiro ou primeiro começou o defeito? Ou eles nasceram juntos? Então, muito provavelmente, da mesma forma, né, os defeitos do software nasceram já no primeiro software. Olha que incrível. Então é muito provável, né? Aliás, é praticamente uma certeza que já no primeiro software que foi lançado já havia ali o seu primeiro defeito. Nós temos aqui uma imagem, não sei se você já conhecia. Essa é a famosa máquina de calcular de Charles Babbage, né? Que é esse senhor aqui mostrado nesse camafeu, né? Nessa elipse aqui. E essa máquina enorme, gigantesca, pesada, foi uma grande revolução para a época, porque ela era capaz de somar, só isso. Inicialmente ela era capaz de somar,
e durante a sua vida, o Charles Babbage evoluiu essa máquina para que ela fosse capaz de fazer as 4 operações. Aí, essa hora, você está rindo aí em casa, né? Fala assim, quá, eu tenho uma calculadora que veio com um Gillette Sensor, né? Eu tenho uma calculadora que veio aqui com barbeador, que veio com alguma coisa que eu comprei. Qualquer celular mais tranqueira que tiver, mais antigo que quiser, tem uma calculadora que faz um monte de conta mais incríveis, né, mais complexas do que isso aqui, né? Mas, gente, para a gente ter hoje a nossa calculadora de bolso, para a gente ter hoje o nosso celular, tudo começou com essa máquina. Então, essa máquina é uma máquina histórica, né? Então, a máquina de somar, né, no Charles Babbage, é o bisavô do computador, tá? Então, olha como era totalmente mecânica, feita de engrenagens. Calma aí que eu não vou contar toda a história da computação até chegar no Myers, mas assim, é só para a gente entender que lá no século XVIII, 1700 e bolinha, já havia começado um movimento, né, para se criar o que seria o princípio, o primórdio da computação, as máquinas de calcular. Em cartas que ele trocou com uma pessoa que apoiava ele, né, isso até é uma grande discussão, que é a Ada Lovelace, nós tínhamos aqui, nas cartas dela, ela mandou uma carta para ele assim, Charles. E olha que a Ada Lovelace era uma mulher muito à frente do seu tempo, porque naquela época a sociedade limitava muito o papel da mulher, o que elas podiam aprender. Ela teve a sorte de ser filha de um nobre inglês, né, que tinha uma visão bastante fora, né, do contexto da época, talvez até fora do contexto de hoje, inclusive, né, que era o Lord Byron, e ela teve uma educação completa, primorosa. Então ela contribuiu muito, né, para o aperfeiçoamento da máquina de somar do Babbage, e trocando cartas com o Babbage, ela escreveu uma certa vez, Charles, eu encontrei um defeito. Então, olha só, o primeiro defeito, né, no que seria o bisavô aí de um programa, né, que era uma instrução, eram fitas de metal com furos, né, que compunham o programa, foi descoberto lá, ainda no século XVIII, né, no que seria uma conta, uma soma, né, é muito interessante. Algumas pessoas atribuem a nossa Ada Lovelace aqui ser a primeira programadora, mas há muito preconceito, há muitos questionamentos, mas nós de teste aceitamos Ada Lovelace sem problema nenhum como a primeira testadora. Se o pessoal acha que ela não foi responsável por escrever nenhuma linha não era linha de código, nenhuma sequência aí do programa que rodava nessa máquina, que era uma placa de metal com furos, nós aceitamos que o que ela fez naquela época já seria o que a gente chama de teste hoje em dia. Então, se ela não é a primeira programadora, como alguns contestam, ela com certeza é a primeira testadora, ok? E muito tempo depois, na verdade, dando aí um salto de praticamente 150 anos, no final da Segunda Guerra Mundial, Grace Hopper, né, que a gente aqui estamos comemorando hoje, aqui em 20 de fevereiro, o aniversário do teste, mas muitas pessoas no mundo também comemoram o dia 9 de setembro, que está até aqui no cantinho dessa imagem, ó, 9/9, né, 9 de setembro, como também uma data marcante. Normalmente o pessoal chama esse dia 9/9 do dia do bug, né, dia do defeito, porque a Grace Hopper, ela foi responsável por registrar o primeiro defeito em um computador. Já não era um computador mecânico, como aquele da imagem anterior, que é um computador lá do século XVIII, já era um computador do século XX, que ocupava uns 3 andares, era o Mark II, e ela fez a descoberta, né, às 15h45 do dia 9/9 de 1947, ela fez a descoberta aqui de um inseto mesmo, ou seja, esses aparelhos eram aparelhos eletromecânicos, e esses aparelhos tinham lá um besouro, um inseto que era atraído por uma lâmpada, e ele ficou marcado ali. Ela, além de encontrar esse defeito, aqui a gente tem o registro, né? Aqui é uma espécie de caso de teste, log de teste e evidência ao mesmo tempo. Aqui nós temos o registro do que ela fez no dia. Então, no dia 9/9, às 15h45, a Ada Lovelace encontrou um bug, né? Que é esse inseto aqui mesmo, que ela colou com um durex, né? Então, esse inseto, ela achou lá no equipamento. Então, tinha um relay, tipo uma peça metálica com vidro, como se fosse também similar a uma válvula, né? E atraía os insetos. Então, esse é o primeiro registro de um bug. Isso aqui está no museu em Washington, né? Se não me engano, no Smithsonian.
ele expõe esse registro histórico do primeiro defeito encontrado, tá? Primeiro defeito registrado. A gente não pode falar que é o primeiro encontrado, porque se a gente for olhar até o texto, a gente dá a entender que ela já tinha visto um defeito antes, mas ele não tinha registro. Como assim? Os computadores eles nasceram na época da guerra, então tinha muito segredo, então não tem muita documentação desse período. Então aqui já está no pós-guerra e existe o primeiro registro de defeito. A Grace Hopper contribuiu com várias outras ideias, inclusive ela foi a criadora do COBOL. Então essa moça que você está vendo aqui, na época, foto da época dela lá em 1947, foi também a programadora que desenvolveu a linguagem COBOL, justamente para que as pessoas não tivessem que ficar mexendo em relays. Ou seja, na época dela, o programar um computador era abrir o computador e ficar mexendo num monte de chavinha, ligando luzinhas, lampadazinhas, não tinha tela, não tinha teclado, não tinha mouse, não tinha nada disso. E aí, para tentar simplificar esse processo, criar uma linguagem de segunda geração, ela criou o COBOL. Então veja que as pessoas, na verdade, naquele período, eles eram grandes artistas, grandes pesquisadores, grandes cientistas, porque eles criavam coisas do zero, né? Então eles tinham que... Não tinha nada, né? Aquela história de que naquele tempo era só mato, então tinha que se fazer de tudo, né? Então esse é o ponto principal, né? E, enfim, todas essas pessoas vieram antes do Myers e muitas outras. Aqui é só para a gente entender que o Myers também não criou o negócio do zero, né? Um dia ele acordou com um sonho, não. Ele era um profissional de tecnologia, que trabalhava para a IBM, que tinha todo um histórico profissional, já estava num momento de carreira mais à frente, né, fazendo esse trabalho como um consultor, como uma espécie até de QA, né, se a gente pode dizer assim, visitando as empresas, os polos da IBM, para tentar identificar como que a gente poderia criar um software melhor, como que a gente poderia ter softwares melhores, com menor custo, né, com mais efetividade. Então esse é um ponto-chave aí na história do teste. Mas o que afinal, né, já que veio toda essa gente antes, afinal, qual foi a contribuição desse livro? Qual foi a contribuição do Glenn-Ford Myers para a nossa profissão? Eu acho que uma das principais, a gente vai falar várias, tá? Então são várias, tá? Mas uma das principais foi achar um nome para a nossa profissão. Porque, concorda, enquanto você não tem um nome, enquanto não existe um nome para aquela profissão, todo mundo chama de alguma coisa, né? E aí fica difícil, não há uma união, né? Cada empresa, em cada lugar, tem um nome para aquilo. Então, existiam muitos nomes antes do Myers, e, na verdade, esses nomes depois foram sendo usados para tipos de testes diferentes, para atuações de trabalho diferentes, mas eles dividiam, né, a atenção das pessoas lá nos anos 70, quando alguém queria falar do que a gente hoje chama de teste. Então as pessoas chamavam de revisão, chamavam de inspeção, homologação, verificação, validação, certificação, ou seja, um monte de nomes que tem a ver com processos de qualidade, mas não era um nome único que se falava por profissão. Então hoje a gente fala teste de software, e então hoje faz mais sentido, tem mais relevância, né? Esse nome foi um nome bom, um nome sonoro, um nome que resume tudo isso que está embaixo ali. Então é bem interessante, foi um bom nome. Então, teste de software, beleza, então esse nome pegou, e a partir dali o pessoal não passou mais a chamar de revisão, inspeção, validação, verificação, passou a chamar de teste de software, tá? Isso é muito importante porque nas vagas você vê até hoje, né, uma predominância, né, do pessoal querendo falar que é QA, QA, enfim, que seria um analista da qualidade, mas se a gente for pensar, a gente quer fazer automação de teste, né? E nós queremos trabalhar com testes. Então, o QA é só nome bonitinho, sonoro também, que muita gente atribui aí no seu LinkedIn, no seu currículo, mas eu diria que 99% das pessoas que se dizem QAs, no fundo, o que fazem é simplesmente teste. Ser QA é você pegar e ter a capacidade de negociar com o seu time, com a sua organização, pela melhoria da qualidade. Então, se você descobre defeitos e você consegue negociar com o seu time, com a sua empresa, para mudar o processo de desenvolvimento, para mudar o processo de teste, para ter software melhor, então você está sendo QA de verdade. Agora, se você simplesmente encontra defeito e acompanha a solução do defeito e a correção do defeito, ou simplesmente ajuda também com discussão a prevenir defeitos, isso ainda não é um QA. Isso é um analista de teste, é um testador, tudo bem? Para você realmente ser um QA,
Você tem que ter essa capacidade de negociar e mudar os processos. Não é só prevenir defeito, é mudar os processos de construção e de teste de software, tá? E outra coisa que ele colocou no livro, né, essa distinção entre testes estáticos e dinâmicos. Então, um teste estático, que muita gente não chama nem de teste, seriam as revisões e inspeções, que basicamente, revisões e inspeções são quando você olha um documento, olha o código-fonte, olha um diagrama, para procurar encontrar alguma diferença, alguma coisa que não está clara ali. Por exemplo, veio um e-mail dizendo que a capacidade do sistema seria para suportar 200 usuários simultâneos, e vem depois uma mensagem no WhatsApp para você dizendo que o sistema tem que aguentar 300 usuários simultâneos. Poxa, não está batendo. Isso são só mensagens, né? Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em contato com as pessoas e falar assim, ó, está tendo uma diferença aí de informação. Afinal, a capacidade do sistema deve ser de 200 ou 300 usuários, né? São 200 ou 300 usuários simultâneos. Então, esse tipo de checagem de informação, seja entre mensagens, seja em documentos, seja em reuniões, seja através de comparar o código, uma espécie de jogo dos 7 erros, esse seria o teste estático, sem executar o programa. O que caracteriza o teste estático é que eu não executo o programa. E hoje em dia existe uma série de ferramentas, dezenas de ferramentas pouco conhecidas do grande público, que são ferramentas de análise estática de código. Elas muitas vezes vêm embutidas aí nas principais interfaces de desenvolvimento, como Eclipse, Visual Studio, VS Code, NetBeans, enfim. Mas assim, a gente tem que saber usar. Então, procurar conhecer mais as ferramentas, que funcionam como uma espécie de antivírus. Ela varre o seu código, varre os seus diagramas, à procura de conflitos de padrões, de mau uso de recursos, né? Brechas de segurança, brechas de problemas de performance, né? Então, ferramentas, né, e baseadas nessas técnicas de testes estáticos estão disponíveis hoje em dia, não são muito conhecidas, mas são muito importantes. E com isso, a maior parte dos profissionais de teste, ou pessoas que atuam, né, que acumulam aí um papel de testar também o software, acabam se focando no teste dinâmico, que é o teste quando o programa roda. Então, para a maioria das pessoas, testar praticamente experimentar o software como se fosse o cliente, ou seja, navegar pelo programa, pelo aplicativo, pelo site. Mas é importante entender que também existem esses testes estáticos, e o Mário já falava disso lá em 79, né? Então, olha, o livro já falava disso. Nós temos que ter testes estáticos, temos que ter testes dinâmicos. Os testes estáticos, eles têm uma ação de aprendizado, né, de entendimento, e eles ajudam muito o defeito não se espalhar por outras partes do software, porque o defeito tem essa característica. O nome bug é um nome muito bem escolhido, não é só porque os insetos começaram sendo os defeitos, mas o nome bug é muito bacana porque o bug tem essa característica, ele se espalha. Se uma barata entrar na tua casa e você não matar a barata logo, daqui a pouco você vai ter 1000 baratas, né? Vai aparecer até aquele filme Joe e as Baratas. Então, a gente precisa, na medida do possível, começar a praticar testes estáticos para evitar que os defeitos se espalhem pelo software. Os dois tipos de testes são importantes. Então, eu preciso ter teste estático sem rodar o programa, preciso ter teste dinâmico executando o programa. O teste estático ele tem uma complexidade um pouco maior quando o testador não tem aquele conhecimento técnico em relação aos diagramas, em relação ao código, mas isso está mudando, as pessoas estão evoluindo no seu conhecimento, estão procurando mais conhecimento. O conhecimento nunca esteve tão disponível como hoje, né, aqui na internet, no próprio YouTube. Então, nós precisamos dominar todo esse campo, tanto do estático quanto do dinâmico. Toda essa parte que a gente trabalha hoje de automação, usando Selenium, Appium, Cypress, Robot Framework, tudo isso está aqui dentro do teste dinâmico, né? Os testes unitários são de teste dinâmico, os testes de API estão dentro do teste dinâmico. Então, aquilo que a gente vê na famosa pirâmide de teste está dentro aqui de teste dinâmico. Então, o Mário já dizia, nós temos que ter os dois tipos de teste. Então, ele criou essa classificação, testes estáticos, sem rodar o programa, olhando código, olhando diagramas, olhando comunicações, teste dinâmico, experimentando o software nos seus vários níveis, unitário, integração, sistema, aceite, isso é vital. Inclusive, ele reforçou o conceito de verificação e validação, que lembram que era também chamado um nome do teste, né? E verificação, que depois se tornou a base do modelo V, que também se tornou a base de modelos de qualidade de software, como CMMI, MPSBR,
eles determinam que verificação, e olha só que coisa meio confusa, é confirmar se o software é construído corretamente. Então a verificação tem como objetivo ver se nós estamos construindo o software do jeito certo. Ou seja, tecnicamente é a melhor forma de construir aquele software. Isso é verificação. Então, nos certificarmos que essa é a melhor forma de construir aquele software. E o que é validação? A validação é garantir que esse software cumpre o propósito dele. Ele faz a coisa certa para o cliente, ele atende o que o cliente precisa. Então, a verificação, ela vai olhar se aquilo que foi feito, aquele software ou aquela parte do software, ela foi bem feita. Ela foi bem construída, ela atende bem, né, os quesitos técnicos da sua construção. Enquanto que a validação vai verificar se aquele software é oportuno, se ele cumpre o objetivo. Só para a gente entender bem isso, né, porque eu sei que fica uma coisa mais... Peraí, é muito parecido, né? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho ali uma piada ou um vídeo de humor. E realmente, aquela piada, aquele vídeo é muito engraçado. Tudo bem? Se a gente pegar aquele vídeo e olhar, fala assim, nossa, é muito engraçado, é muito divertido. Tudo bem? Então, a verificação vai dizer pra gente que aquele vídeo é ótimo. Poxa, esse vídeo é engraçado, esse vídeo é divertido. Só que alguém resolveu passar esse vídeo num velório. Então, o vídeo é engraçado, mas não é oportuno. Ou seja, ele não atende aquele momento que as pessoas estão ali, né, sentindo aquela dor, aquela perda, então não casa, né, não combina, percebem? Então a gente pode fazer uma parte do software que funciona bem, mas não é o que o cliente precisa, não é o que vai resolver a dor, a necessidade, o desejo do cliente. Então a verificação e validação, eles se complementam. Também não adianta nada eu criar um software que atende a dor do cliente, mas é frágil, ele tecnicamente é ultrapassado, não é? Então vejam que essas duas coisas andam junto. Eu tenho que construir algo sólido, robusto, capaz de aguentar o mercado, aguentar o público, isso é a verificação que a gente vai usar para checar, e eu tenho que verificar, validar se ele atende ao nosso cliente. Então são as duas coisas. Ele tem que ser bem construído e ele tem que atender a necessidade. Então verificação e validação. Outros conceitos famosos, né, que o Myers também trazia nesse livro, A Arte do Teste de Software, é o conceito de caixa branca. E, afinal, o nome, de onde vem esse nome caixa branca? Nós temos até aqui no canal da Iteracis, depois vou até colocar um card aqui, falando sobre teste de caixa branca, entrando em mais detalhes, né, teste de caixa branca, teste de caixa preta. Mas, basicamente, o que a gente pode falar do teste de caixa branca, que ele era um teste para olhar a lógica, a estrutura do programa. Hoje em dia, 40 anos depois, 42 anos depois, o que acontece é que o mundo mudou muito. Nós temos aí software, né, plataformas de programação em nuvem, né, e a gente esqueceu de onde veio essas coisas, né? Então o nome hoje ninguém associa com nada. Pô, caixa branca, a gente pensa nisso aqui, né? Uma caixa e ela é branca. Mas a gente pode imaginar que lá em 70, ou resgatar essa informação, que lá na década de 70, os programas eles eram feitos nesse tipo de cartão, chamado cartão perfurado, né? Então, basicamente, programar era você escrever algumas linhas de código e depois transformar essas linhas de código nesses furos, tudo bem? E esse cartão, né, ele colocado numa máquina que era um leitor de cartão, a máquina identificava os furos e aí carregava na memória a operação, lá o programa. Então, isso aqui é o tataravô aí do pendrive, tá? Do CD, do disquete. Então, as informações, elas eram armazenadas em cartões. Você está vendo que o cartão está amarelo, né? Mas você pode imaginar que lá nos anos 70 iria ser branco. Então, na verdade, existiam grandes caixas, na verdade não grandes, caixas como fosse o tamanho de uma caixa de sapato, né? Normalmente ela era branca e dentro dela tinha um monte desses cartões perfurados também brancos, que eram, na verdade, os programas. Então, fazer um teste de caixa branca era olhar o programa, era olhar o código do programa, né? Se ele tinha sido furado corretamente, se ele representava a operação correta. Então, era entender a lógica, a estrutura do programa. Então, quando a gente fala até hoje, teste de caixa branca, é a gente abrir lá o código do programa e olhar o código.
Só que agora a gente olha na tela, a gente olha tudo bonitinho, com cores, com alertas, né? Então isso evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Já um teste de caixa preta também não é um teste de uma caixa preta. O teste de caixa preta é porque na época, para que se olhasse o comportamento, ver se o programa estava rodando, não estava rodando, você vinha e olhava na tela do computador, que até esse monitor está moderno para a época. Na época eram os monitores até mais feios, né, com letras em verde ou letras em âmbar, que é tipo um laranja, né? Então, repare que o que era o teste de caixa preta? Era olhar o comportamento do software, coisa que muitos testadores fazem hoje em dia quando eles navegam lá no site, no aplicativo. Então, essa ideia de caixa preta é muito forte. A maioria dos testadores e QAs aí do mercado fazem muito mais teste caixa preta do que teste caixa branca, porque testar a caixa preta é olhar se está fazendo o que deveria fazer, enquanto na caixa branca eu tenho que entender um pouco de codificação. Então, essa é a grande diferença. Veja que isso já era um conceito lá de 1979, então bem interessante. E Myers também não era só sobre conceitos, tá? Ele definiu ali, então, o conceito de tudo quanto é coisa. Mas ele também nos trouxe técnicas novas. Uma das técnicas que ele introduziu é a técnica de partições de equivalência. O que são partições de equivalência? É garantir que a gente testou o suficiente, não mais, não menos. Então aqui a gente tem alguns doces, tá vendo? Aqui tem um quiosque aí que vendem doces. Quantos doces a gente precisaria? Vamos imaginar que a gente vai lá, tá fazendo aquela média com o vendedor tá tentando dar uma amostra grátis, né? Do docinho para você experimentar, para ver o que você vai levar. Quantos doces a gente teria que experimentar? Quantos doces? Eu tenho que, se eu comer um monte dessa minhoquinha aqui colorida, ou desse aqui que parece um ovo frito, será que, ou dessa aqui que parece uma dentadura, será que eu vou ter saboreado um pouco de tudo? Não, né? Então não adianta eu comer vários, né, do mesmo. Se eu realmente quero fazer uma degustação, se eu quero ter uma percepção do todo, o que eu teria que fazer? Você já matou a charada. Eu tenho que testar um de cada, né? Eu teria que experimentar um de cada. Então, quando a gente fala de partição de equivalência, a gente vai olhar um problema que a gente tem para testar, que ele pode estar numa sequência, ou podem ser grupos como esse aqui, seja separados em grupos, e eu vou escolher testar um de cada grupo. Hoje pode parecer uma coisa muito óbvia, mas na época lá se perdia muito tempo, né? Muito tempo mesmo, testando muito algo e não testando o outro. Até hoje mesmo, quando eu vou fazer uma consultoria, a gente sempre esbarra nesse tipo de problema. As pessoas têm lá, sei lá, 6, 8, 10 testes que elas vão fazer de um determinado item, e quando você vai reparar, elas estão testando várias vezes com valores diferentes, mas é o mesmo grupo, tudo bem? Ao invés de testar situações diferentes. Então, existe uma tendência no ser humano de testar muito a mesma coisa e deixar coisas sem testar, partes, grupos sem testar. Então, essa técnica de partição de equivalência acabou sendo muito, muito válida, testar um de cada grupo. Eu vou deixar um link aqui na descrição, né? E também vou ver se eu coloco um card aqui para facilitar quem for ver depois, em que eu vou colocar justamente o link para um vídeo que mostra como faz essa técnica, como usa a técnica como um exemplo. É bem simples, bem interessante. Outra técnica, irmã dessa que ele gerou, foi a técnica de análise de valores limites, que é complementar, né, totalmente complementar, totalmente alinhada com a partição de equivalência. Se a partição de equivalência é testar um valor de cada grupo, existem situações em que o que nós vamos testar está numa sequência numérica, ou numa continuidade no espaço geográfico, enfim, um valor pode fazer fronteira com o outro. Então, se a gente pensar, por exemplo, num sistema que só deve permitir um cadastro de um usuário para pessoas com 18 anos ou mais, por exemplo, então eu tenho que testar alguém que tem 17 e tenho que testar alguém que tem 18, né? O último que não pode, o primeiro que pode. Então, esse tipo de escolha de testes é a análise de valor limites ou de fronteira. A gente tem aqui um exemplo até de uma fronteira aqui, turística, né? Entre 3 países. Então, aqui, a pessoa que está bem aqui no meio, né? Ela está entre Mianmar, Laos e Tailândia. Então, isso é bem interessante. Então, uma fronteira aí entre 3 países. Assim como a gente colocou, nesse caso da idade, uma fronteira entre a
a maioridade. Então, T17 não pode, 18 pode. Então, existem muitas situações em que você tem alguma mudança de desconto, alguma mudança de frete, alguma promoção, que depende de analisar se você atingiu ou não aquela fronteira, se você está abaixo ou não daquela fronteira. Então, é uma técnica também muito importante. Nesse vídeo complementar, a gente vai mostrar como realizar. Vai estar o link aqui, vai direto lá para análise de valor limite, e você vai ter a oportunidade nesse vídeo também de conhecer outras técnicas que foram surgindo também nessa linha de caixa preta. Ok? Esses dois testes, tanto partição de equivalência como valores limites, são dessa família de teste de comportamento, testes de caixa preta. Então, repare que o livro é recheado, né, recheado mesmo, de possibilidades, né, de conceitos, de técnicas, de meios para que você possa testar. E um conceito que está no capítulo sobre economia do teste. Na verdade, esse gráfico que a gente está vendo aqui com o nome de regra 10 de Myers, ficou famoso com esse nome de regra 10 de Myers, mas originalmente, ele era o nome desse gráfico, o Myers deu o nome do gráfico de economia do teste. Depois, como uma homenagem, como todo mundo gostou, como ele ficou famoso por causa desse gráfico, ele acabou sendo chamado de regra 10 de Myers. E o que esse gráfico tem? Ele é um gráfico, na época, existiam algumas etapas um pouco diferentes dos que são hoje, tá? Então eu tinha uma etapa aqui de análise, de design, depois, que era o entendimento inicial com o cliente. Aqui, segundo a pesquisa do Maier, nas unidades DBM, o custo seria de $1, né? Então aqui gastaria $1 para encontrar e remover um defeito. Basicamente aquilo que a gente falou. Alguém fala 200, outro fala 300, a gente vai lá perguntar se é 200 ou 300, descobre que é 200, por exemplo, e corrige no documento, né? Então era uma coisa que custaria ali $1, né? Seria basicamente apagar lá no documento, conversar, apagar, então muito rápido, muito barato. Agora, se eu não percebo o defeito aqui na análise, quando ele vai para a etapa de especificação, onde vai ter um detalhamento, aqui vai virar esse requisito, né? Essa história, ela vai virar aqui um monte de histórias, um monte de requisitos, né? E com isso, o defeito vai ter a chance de se multiplicar. Tanto que o custo de encontrar e remover um defeito na especificação, segundo o Myers na época, seriam $10. Então ficaria 10 vezes mais caro, por isso a ideia de regra 10 de Myers, ficaria 10 vezes mais caro encontrar um defeito na especificação do que na análise. Mas, e aí dá pior, se eu não pegasse o defeito na especificação, ele iria lá para a construção, para a programação, onde um documento podem virar dezenas, centenas ou milhares de arquivos. Então, encontrar o defeito se torna mais difícil, mais complicado, e o custo chegaria aqui, então, a $100. Custaria $100 encontrar e remover um defeito. Se eu não fosse capaz disso, iria para uma etapa de teste. Aqui na etapa de teste, um defeito custaria até $1.000. Por que $1.000? Porque eu tenho uma equipe só para fazer isso. Então, eu tenho pessoas, na época, que testavam depois do software estar pronto. Então, era uma equipe, tinha que ter treinamento, tinha que ter ferramentas, tinha que ter uma infraestrutura. Testar era difícil, porque eu teria que olhar muita coisa, né, muitas telas ou muitos relatórios para procurar esses defeitos. Então, demoraria mais, seria mais caro. Mas isso tudo ainda seria melhor encontrar defeitos nessas etapas anteriores do que deixar escapar para a produção, onde o Myers identificou que os defeitos custavam em média $10.000. Então tinha defeito que custava muito mais, defeito que custava muito menos, mas em geral, né, pelo que ele quantificou na época, custaria $10.000 você encontrar um defeito em produção para ele ser corrigido. Até porque ele teriam que modificar os testes, teria que modificar as partes do programa, teria que modificar a especificação e teria que modificar os requisitos. Então você teria um efeito em cadeia aqui, por isso que fica também muito caro voltar e corrigir. Se você reparou, cada vez que a gente não encontra um defeito e passa para a próxima, ele fica 10 vezes mais caro, né? Então começa com 1, 10, 100, 1.000 e 10.000. Então ele vai aumentando assim de forma, né, logarítmica, né, o custo do defeito. Então, por isso que quanto mais cedo a gente encontrar um defeito, mais barato será a sua correção. Então, isso mostrou a importância de a gente ter processos de teste estático, aqui na análise e na especificação, e na construção. Então, aqui a gente poderia ter teste estático, e a partir da construção,
E do teste, a gente poderia também ter teste dinâmico. Então, realmente, eu conseguiria descobrir os defeitos mais cedo, antes que eles se multipliquem de uma forma mais barata. Só para você visualizar, é como se tivesse aquela corrida de passar o bastão, sabe? Aquela corrida de revezamento. E aqui a pessoa sai com o bastão pesando 100 gramas, aqui ele pesa 1 quilo, 10 quilos nos movimentos, 100 quilos para o testador carregar ali 2 sacos de cimento nas costas, e na produção ele vai pesar 1 tonelada. Então, realmente, se eu não mato o mal pela raiz, ele vai se multiplicando e ficando mais complicado, e mais caro e mais difícil, mais demorado. Então, essa ideia em si vale o livro. Ou seja, essa ideia é que convenceu as pessoas no mundo inteiro a contratar pessoas, a treinar pessoas para realizarem testes. Essa ideia. A ideia de que eu posso reduzir o custo. Não é a qualidade pela qualidade. É muito difícil você convencer alguém, a menos que seja um testador, um QA, que qualidade é algo importante. Porque as pessoas sempre acham que que o software, o sistema, o produto delas tem qualidade suficiente. Mas quando você bate nessa tecla até hoje, de que você pode reduzir os seus custos operacionais, aumentar o seu lucro, aumentar o seu retorno, a sua competitividade. Se você tiver testes, isso é verdade, como a gente pode ver nesse gráfico, isso sim convence as pessoas, tá? Ah, mas realmente é assim? É 1, 10, 100, 1000, 10.000? Vieram muitos autores, né, depois de Myers, né, e todos esses autores chegaram a gráficos diferentes. Então, você vai ver, por exemplo, o Peter Coffey com um gráfico que vai a menos, você vai ver outros autores também com gráficos diferentes. Mas sabe o que tem igual em todos os gráficos? Todos os autores que fizeram pesquisa por amostragem em empresas e tudo mais, o gráfico ele não bate. Mas tem uma coisa que bate no gráfico. Sabe o que é? É que o custo de achar o defeito na próxima etapa, ele é sempre maior do que a etapa anterior. Agora, se é de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou se é vezes 2, ou se é vezes 5, numa etapa é vezes 2, na outra é vezes 3, na outra é 2,5, na outra é 5, na outra é 20, isso varia de pesquisador para pesquisador. Mas a certeza de todos os gráficos feitos por dezenas de pessoas ao longo desses 42 anos é que nunca encontrar um defeito amanhã tem o mesmo custo de encontrar o defeito hoje. Isso é real, então isso é uma verdade, porque ninguém fez nenhum tipo de pesquisa, nenhum tipo de amostragem diferente disso. Então é muito interessante essa percepção, tudo bem? Eu vou responder as perguntas que vocês estão postando já aqui ao final, tá bom? Estamos quase concluindo. Então, esse livro influenciou todos os livros que vieram depois dele. Então você vai ver que os vários sílabos do ISTQB, você vai reparar nos mais variados livros e artigos, né, referenciando esse livro, A Arte de Testar Software, ou A Arte do Teste de Software, pela sua relevância, pela sua importância. Então, realmente, ele é o livro dos livros, ele é a referência de todo mundo desde 1979. Então, realmente, é um livro que mudou a profissão, criou o nome da profissão, que chamou atenção para o retorno que esse tipo de trabalho traria, e por isso a gente diz que esse livro criou uma profissão nova em TI, que é uma carreira nova, né? Porque não é só uma profissão, você pode ser testador, pode ser QA, pode ser analista de teste, automatizador de teste, mas nada disso existiria hoje se a gente não tivesse tido esse pontapé, essa consolidação no livro da arte de testar software, tudo bem? Não tivesse tido internet, né? O que a gente ia testar sem internet, né? Então, realmente, a internet, lógico que foi um movimento, né? Então, juntando esse conceito do livro, com as necessidades que vieram na virada do milênio, com o bug do milênio, depois junto com a internet, isso fez com que a profissão de teste se consolidasse. Poxa, eu gostaria de ter uma cópia desse livro. Então, se você vier aqui no site Alibris, né, que é um site americano muito famoso, né, de livros usados, de livros raros, não tem só usados, tem novos, tá? E acredite se quiser, você ainda acha a primeira edição nova, porque nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de livreiros, né, que compram livros que ele percebe que tem uma tendência de se tornar sucesso no futuro, e ele faz um estoque de livros novos para vender no futuro, ou seja, quando aquilo vira uma raridade. Então é um investimento que eles fazem. Então você vê aqui, existe aqui o livro A Arte de Testar Software,
Existem usados a partir de $1,45. Não estou ganhando nada com isso, tudo bem? Eu só estou aqui realmente mostrando o canal para você comprar o livro se você tiver interesse. E você pode encontrar novo no plástico mesmo, por $40,82, e alguns artigos de colecionador, né? Um livro mantido por um colecionador por $34,14. Então é legal conhecer. Quando a gente vem aqui e, por exemplo, vai pegar um usado, né? Você vai gastar mais de frete do que do que com o livro, né? Com certeza. Então, quando você vai pegar aqui o usado, você tem que olhar uma coisa, tá? Prefira o de 1979. Essa capa é já da segunda, terceira edição, e aí você perde aquela característica do livro histórico, tá? Nessas novas edições, o Myers dividiu a autoria com outros autores, e o livro mantém o que tem na primeira edição, mas ele começa a fazer algumas futurologias, sabe? Tipo, o que vai vir pela frente e tudo mais. Então ele perde um pouco da característica mais marcante do livro de capa abóbora lá, que é o que a gente mostrou no começo. Mas veja, ele tem aqui vários livros, né? Aqui na faixa de 1,45, 1,65. E aí você deve estar com uma preocupação. Se a gente vem aqui, deixa eu clicar aqui só para ver os usados. Poxa, mas será que está em bom estado, né? Acho que deve ser a primeira coisa que você vai pensar. E repare, ele vem aqui com uma marcação do estado. Muito bom, bom. Esse aqui já está mais ou menos, já está meio caidaço, tá vendo? Bom, muito bom. E eu sei que para nós brasileiros, né? Que a gente tem, infelizmente, tem aquela lei de Gerson, de ser esperto, né? A gente às vezes até duvida, né? De alguma coisa assim, que o cara está realmente dizendo a verdade. Infelizmente, é uma coisa que não era para a gente ser assim, não era para a gente ter se corrompido dessa forma, né? Enfim, mas esse é um site muito tradicional nos Estados Unidos, e o livreiro ele vai ser penalizado se você não achar que o livro chegou em tão bom estado quanto ele dizia. Então tem um padrão de estado, tá? Então, se ele está dizendo que é muito bom, é praticamente como se você tivesse pego um livro novo. Ele não tem anotações, ele não tem poeira, ele não tem marcas do tempo. Então, isso é muito bom. O bom é um livro que você teria em casa e que você já leu ele algumas vezes, né? Mas ele também não apresenta nenhum problema de estrutura no livro. Não tem nada rabiscado, não tem nada arrancado, nada, enfim, marcante. E normalmente aqui o fair é porque ele já tem alguma coisa, você tem que ver lá o que é. Pode ter uma anotação, ele pode ter alguma coisa ali, sei lá, tem uma camada de pó nas bordas, né, alguma coisa assim, mas é bem interessante. Então você pode encontrar desde livros usados em muito bom estado, até mesmo uma edição lá de colecionador, em que alguém está vendendo por um preço maior e diz que ele está, que nem esse cara aqui, novo, tá? Está vendendo por $92,37 e diz que ele realmente é novo. Aqui tem um outro camarada que está vendendo pela bagatela de $1.908 o livro novo no plástico, tudo bem? Então, vejam que tem bastante diversidade de valores e estados. Então, só por uma curiosidade, tá? Beleza? Então, quem tiver interessado, né, pode ser até um investimento. Você compra hoje por $1 e quem sabe no futuro vende ele mais caro também. Ainda mais que é uma edição limitada, né? E outros livros também isso é verdade, ok? Não esqueçam, então, hoje a gente ainda tem esse cupom. Se você ainda não garantiu aí um preparatório, um curso de automação, dá uma passadinha lá no site da Teracis, cupom NIVER, né? Abreviação de aniversário, e você tem isso. Deixa eu aproveitar agora para responder as perguntas de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Desculpa novamente pelo início, né? O problema vai ser o frete, viu, gente? O problema é assim, de repente ele é $2, né? Que vai dar, sei lá, R$11, mas o frete é, sei lá, $10, R$50, entendeu? Então o problema ali é o frete, né? Tá vindo de outro país, então tem esse problema, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Novamente, desculpe pelo início. Eu vou tentar ver se a gente consegue editar o vídeo para colocar as imagens no lugar certo e a gente troca aí o arquivo. Então vai continuar o mesmo link, mas a gente tem um recurso lá no YouTube que a gente consegue fazer uma mágica, tá bom? E então, novamente, dar os parabéns a todos aí, profissionais de teste ou pessoas que trabalham com qualidade, enfim, que vieram aqui prestigiar o dia de hoje. Como a Regiane Arada colocou, né?
Humildade é a soft skill de toda a carreira. Isso. Só que é um item que nem sempre vem de fábrica, né? A gente se depara aí nas empresas com muita gente, né? Com muito, muito orgulho, né? E o orgulho não leva a nada. O orgulho faz a gente ficar cego que os outros, às vezes, têm uma ideia melhor que a nossa. Tudo bem? E isso é uma coisa muito importante. Nenhum de nós está certo o tempo todo e a gente, muitas vezes, fica para trás na nossa atualização, nas nossas ideias, tem uma ideia ruim, teve uma experiência específica e ficou com uma impressão. Então, é muito importante a gente dar valor, ter respeito pelos outros e aprender com os outros. Seja um colega, seja um parceiro, um concorrente, um fornecedor, um terceiro. A gente vê muito esse problema de orgulho também nessa relação típica aqui do Brasil de quem é funcionário com quem é terceiro, né? Isso às vezes é muito pesado. Então, poxa, eu estou numa posição de funcionário, eu não devo humilhar o terceiro. Amanhã eu posso também estar numa posição de terceiro. Amanhã eu posso ser terceiro de outra pessoa que é um funcionário. O mundo dá muitas voltas. Então, vamos ser mais camaradas, vamos entender um pouco mais o outro e tentar ajudar, tentar aprender juntos, fazer um bom trabalho juntos, né? Ok? E isso aqui teve aquela sequência de não estou vendo sua tela. Tá vendo? Ó, que nem a Carolina falou, Mars todo elegante, você nem estava compartilhando, né? Verdade, né? Então, realmente, né? Mas vocês viram lá o Mars. Esse é o Mars, né? Até essa imagem do Mars não é o Mars não está tão velhinho não, tá velhinho sim, né? Né? Porque sim, em 42 ele já era um especialista, né? Então ele tá um pouquinho mais velhinho, mas assim, ele foi realmente uma pessoa muito importante. Outra coisa interessante de comentar é que o Myers também não trabalhou com teste para sempre. Olha só, que o teste de software também tem essa crítica. As pessoas começam com teste, desenvolvedores, viram POs, viram Agile Coach, Scrum Master. Então é interessante, né? Não obrigatoriamente eu preciso trabalhar com teste a vida inteira, mas seja lá o que eu for fazer na minha profissão, na vida, eu vou levar essa visão da qualidade. Então isso também é muito bacana para, assim, profissionalmente, né? Isso, ó, até o Marlon colocou que hoje ele está com 74 anos, né? Então já está uma certa idade, né? Isso é realmente bacana. Aquela foto acho que é da época, então, né? Ali ele devia ter não, ali aquela foto acho que ele já tá no meio do caminho. Ali ele deve ter uns 50 anos, né? Então deve ser uma foto ali do meio do caminho. Deve ser uma foto de quando ele lançou a terceira edição, provavelmente. A Lígia também comentou do Human Power, né? Do poder da mulher. E vocês vejam, as mulheres, elas sempre fizeram parte da história do teste. Desde a Ada Lovelace, lá no século XVIII, passando pela Grace Hopper, que registrou o primeiro defeito, né, conhecido. E então a mulher sempre fez parte nos times, né? Normalmente você tem ali 50%, 60% de mulheres. Tem time que é só de mulher, de teste, tem empresa que só tem homem que testa, enfim, depende de várias características. Mas eu até conversei com uma pessoa de RH essa semana, dizendo que a nossa área, essa preocupação que se tem com a diversidade, na nossa área é menos pior do que outras, muito menos pior. Na verdade, a área de teste pode ser um exemplo sobre diversidade para outras áreas. Por quê? Porque nós temos muitas mulheres, ao contrário da maioria das áreas de tecnologia, que é o clube do Bolinha, e nós temos abertura para pessoas de todas as raças, todas as cores, todos os tipos de sexualidade possíveis, né? E todas as origens, né? Então, é uma área muito aberta, ao contrário de outras áreas que sempre é o homem branco, né? Que está lá programando, construindo. Então, dentro desse contexto hoje em dia de diversidade, realmente a área de teste sempre foi exemplo. Você vai num evento, você vai, por exemplo, no TDC, né? Você não vai agora porque o TDC é online, né? Por causa da pandemia. Mas quando voltar as coisas passarem, você for num TDC, você vai perceber que você vai nas salas e sempre tem uma mulher ou outra em todas as salas, mas você sabe que está lá de teste porque você vai passar na frente e metade da sala, ou até mais que a metade da sala, são mulheres. Talvez isso tenha muito hoje também o X, que envolve design, né? Mas eu diria que são áreas realmente que têm essa característica, né? Então, também aqui, como o Marlon está colocando, ajudou a padronizar e a popularizar o teste de software, as práticas. Então, foi um livro que realmente muito marcante e contribuiu.
É claro que existiram outras publicações antes e depois, mas a gente usa o livro dele como uma referência, até porque todos os autores que vieram depois dele também assim o fizeram, né? Isso aí, ó, Carolina falando que ela é a raiz, né? É, o pessoal que começou lá com o teste funcional, né? Lá atrás. Ó, o Marlon dizendo que ele vê que um QA necessariamente é um testador não necessariamente é um QA, exatamente, né? Porque para que a gente possa ser um QA de verdade, a gente vai usar as informações do defeito. Ele até não precisa testar, mas ele precisa saber usar aquelas informações oriundas do defeito, né? Então isso é realmente muito bacana. Agora, nem todo testador que tem por aí é QA, mas as pessoas se acostumaram. Eu já estou quase desistindo de ficar falando da distinção de tester e QA, porque eu vejo até como uma batalha perdida, né? As empresas chamam de QA, os profissionais gostam de ser QAs, então tem aquela velha questão, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu prefiro ser feliz. Então, é por aí. Ó, o Ricardo mandou ali um aloha, né? E falou que ele tem a idade do livro, né? É verdade, né? Então, olha só, o livro aí que tem história já há bastante tempo, né? Muita gente aqui que veio participar talvez seja até mais novo que o livro, né? Então é muito legal, né? Ó, o Marlon perguntando aqui se acha que é possível estabelecer as correlações. Validação, teste dinâmico e verificação, teste estático. Então, nos tempos da Lattes, da CBTS, a gente faz, e do próprio CMMI, a gente fazia essa correlação, tá? De que validação é teste dinâmico e verificação é teste estático. Porém, se a gente for olhar uma visão mais atual do ISTQB, uma visão hoje, a gente enxergaria, não só ISTQB, até como QAI, a gente enxergaria que existe a possibilidade de você ter sempre, né, verificação e validação. Então, mesmo quando a gente está falando de algo que é mais caixa branca, algo que é mais estrutura, eu posso fazer os dois. Então, ou seja, dentro do teste estático, eu posso ter validação. E dentro do teste dinâmico, eu ainda posso ter verificação, tá? Então, existem visões aí de algumas outras entidades que dizem que não é simplesmente aí. Então, o teste estático é quando eu não rodo, o teste dinâmico é quando eu executo o programa. A verificação é ver se eu tecnicamente fiz bem. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de teste dinâmico que tem verificação. Um teste unitário, que é o primeiro tipo de teste dinâmico. Se no final do teste unitário eu olho para ele, um colega, para fazer uma revisão por par, e ele vai checar se meu teste unitário foi bem construído, foi bem feito, ele ainda está fazendo uma verificação, mas eu já estou no teste dinâmico, percebe? Agora, eu também poderia pegar um diagrama de arquitetura do software, que eu ainda estou naquela fase de teste estático, analisando diagramas, e eu vou validar, eu vou checar se aquele diagrama está de acordo com as necessidades do cliente, o desejo do cliente. Então, estou fazendo uma validação, mesmo fazendo um teste estático. Percebe? Então, existiu essa correlação, numa visão muito propagada pela Lattes, no livro, e eu ajudei também, inclusive, a propagar isso, tá? Faço meia culpa, né? Com o livro lá, a base de conhecimento de teste de software. Então, existia essa correlação, que ainda no mercado o pessoal faz assim, pensa assim, mas eu estou aproveitando até a oportunidade da tua pergunta para dizer que não é bem assim, não. Dá para existir um pouquinho de tudo, tá? Isso, partição de equivalência salva, valor limite salva, e muita gente, 42 anos depois, ainda não usa ou ainda não sabe usar, né? Ainda não desenha ali uma linha, coloca ali os limites, as partições de equivalência, e praticamente tudo que a gente vai testar caberia a partição de equivalência pelo limite. Então são técnicas ali praticamente universais no teste, e a gente precisa saber. Vou colocar depois ali na descrição link, né? Nós temos aqui no canal de Teracis vídeos sobre técnicas de caixa preta, 2 vídeos, dá umas 6, 7 horas falando e fazendo exercício de caixa preta. Nós temos um outro vídeo, também mais ou menos ali umas 2 horas, falando de técnicas de caixa branca. Então, vale a pena para o pessoal dar uma conferida, né? Olha só, o Talk About Test, né? O Valmir, nosso querido Valmir, né? Que tem o seu blog, que hoje está lá na Holanda, né? Que já apresentou quarentena, teve uma quarentena excelente aí sobre o Cypress, né?
prestigiando aqui. Eu que agradeço aí também a sua presença, assim como de todos vocês, né? Isso. E aquela parte lá, agora o Marlon comentando daquela parte da economia do teste, né, lá do gráfico da regra 10 de mais, essa foi a sacada. É aí que mudou o jogo. Porque tinha uma galera falando de qualidade, mas ninguém estava nem aí. É você indo na reunião da diretoria falar sobre qualidade, né? O pessoal só fica lá, né? Os grilos, cri, 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 cri. Agora você falou, vai aumentar o lucro. Opa, todo mundo prestou atenção em você. Vai reduzir custo. Opa, estou prestando atenção. Então, realmente, a grande lição da regra 10 de Myers é a gente tem que saber convencer o público pelo que interessa para ele. Isso vale a pena, viu, gente? Até nas nossas relações pessoais, né? Você quer convencer o seu bem-estar a ir fazer dar uma volta e fazer um passeio ou ir a algum lugar, se você for convencer a pessoa pelo que você quer fazer, né, para onde você quer ir para comprar tal coisa, a pessoa nem sempre vai se convencer. Mas se você disser que vai passar em tal lugar, que é do interesse daquela pessoa, fazer tal coisa, que é do interesse dela, aí a pessoa tá, nossa, já estou me trocando, já vou, percebe? Então, a gente sempre tem que saber negociar, saber entender o que é importante para o próximo e aproximar o que a gente sabe que é importante para ele, nós convencemos ele a deixar a gente ajudar. Então não é uma negociação no sentido de enganar ele. Eu vou falar que dá lucro, que dá retorno e não dá. Não, não. A gente realmente quer dar esse resultado de reduzir custo, de aumentar o lucro, aumentar a produtividade. Só que ele talvez não esteja muito focado no como faz isso. Ele talvez não tenha esse foco no como faz isso. Tudo bem? E é aí que a gente entra para contribuir. Tá? E é por isso realmente que ela ficou famosa como regra 10 de Myers. E isso realmente, né, depende do contexto. Pode um defeito custar mais ou menos, né, e assim por diante. Olha lá, Marlon, dá para comprar um livro de R$1,49 e vender por 1.146, hein? Então fica a dica, né? Fica a dica, né? Então tem de todos os preços, né? Então é muito bacana, né? Temos o Neto aqui, que deixando aqui um testemunho, que ele fez o curso lá há 11 anos atrás, né? E falou que foi a melhor decisão que ele tomou aí de estudar na escola. Eu agradeço aí pela presença, você vindo aqui rever nesse dia tão importante no aniversário de teste. Isso. E fechamos aqui com a ideia, né? De que o importante é achar defeito e ser feliz, né? O nome que você vai usar, pouco importa. O importante é realmente a gente contribuir para ter softwares mais seguros, softwares mais fáceis de usar, softwares com melhor performance, softwares que realmente atendam às necessidades das pessoas, não exponham elas a riscos, a vazamentos e coisas assim. Pessoal, então essa era a ideia da nossa reunião de hoje, uma coisa bem leve, bem rápida para comentar sobre qualidade, para marcar esse dia, contar um pouco da história desse livro tão importante que ajudou a criar a nossa profissão, né? Falar um pouco do profissional do que foi o Myers, falar das ideias que ele conteve. Tem muito mais do que isso no livro, então vale muito a pena vocês darem uma conferida depois, tá bom? Eu vou terminar por agora, porque eu já estou, inclusive, como a gente começou um pouquinho atrasado, eu estou um pouco atrasado, que eu tenho uma aula a seguir com a turma de formação, e nos vemos numa próxima. A gente vai voltar também com as gravações do Início Rápido, a partir de segunda-feira, semana que vem, segunda, terça e quarta, por volta do meio-dia. Nós estamos fazendo uma reforma aqui, então eu tenho que aproveitar um horário, né, em que não tem, que o pessoal vai almoçar para gravar os vídeos. Mas em breve, essa reforma, inclusive, vai ajudar a gente a gravar em qualquer horário. Então a gente vai ter um estúdio, uma coisa mais bacana para fazer as gravações. E nós estamos nesse momento de transição. Então, agradeço aí a presença de todos, dou novamente os parabéns a todos vocês e comemore e aproveite esse seu dia. Parabéns, testadores. Até a próxima.